Biomedicina vale a pena em 2025? Hoje eu vou trazer esse assunto, a continuação, que eu já fiz esse vídeo em anos anteriores. E eu vou trazer a versão desse vídeo aqui para 2025 e vou falar para vocês sobre as tendências da biomedicina também. Então, se você está buscando aí estudar biomedicina, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar da média salarial, quais são as maiores tendências do mercado e se realmente ainda está valendo a pena fazer biomedicina. Se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, trabalhei mais de 10 anos na bancada laboratorial e hoje eu dou aulas de hematologia. Então, a minha habilitação é de análise clínica, que é o assunto que eu mais falo aqui nesse canal. Sim, já tem outros vídeos falando sobre a biomedicina aqui no canal e eu vou deixá-los aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? Mas então vamos já começar aqui a falar dessa profissão maravilhosa que é a profissão de biomédico. A biomedicina ela vem crescendo, ela sempre esteve em expansão. Ela tem mais de 30 especialidades, então você pode se especializar em mais de 30 áreas para você ganhar aí o seu salário. E eu já vou começar citando aqui 10 áreas onde tem maior campo de trabalho para você já começar a escolher aqui qual a área que você está pensando em trabalhar. E a primeira delas é análise clínica, que é uma das áreas mais tradicionais aí da biomedicina e realmente ainda é a área que tem maior campo de trabalho. Só você parar para pensar quantos laboratórios, quantos hospitais e quanta gente fica doente aí no mundão, no Brasilzão, para você pensar qual é a área que mais tem crescimento. É claro que se você está muito focado em um nicho só, em uma única especialidade, você está só pensando no que você está gostando. Eu já vou te dar uma dica. É muito importante você entender das outras áreas para você entender como é realmente o campo de mercado. Não fique fechado só na área que você gosta, porque você pode ser o quê? Enganado. A segunda área que tem o maior campo hoje, acredito que todo mundo aqui já sabe, que é a biomedicina estética, que ganhou um grande movimento aí para as especialidades. Obviamente é uma demanda que cresce muito rapidamente, mas a gente também precisa pensar que a concorrência para essa área também existe. Então, como biomédico, você vai concorrer com médicos, com odontologistas, dermatologistas, então você vai concorrer com outras áreas que também fazem a estética, tá? Que fazem a parte onde o biomédico também pode fazer. A terceira área que tem maior campo de trabalho é o diagnóstico por imagem e eu já vou dar um spoiler aqui para você. O diagnóstico por imagem ele cresce cada vez mais, até mesmo por conta da inteligência artificial que a cada dia está mais avançado. Então, se você gosta aqui de imagem, do diagnóstico por imagem, eu já vou te dizer que é uma boa. A quarta área onde tem maior demanda é a de genética e biologia molecular, onde se estuda o DNA, terapias genéticas, estudos moleculares. A quinta área é a imunologia, que é a área de pesquisas de vacinas de doenças autoimunes. A sexta área é a área de reprodução humana, então a gente também pode pensar que a de reprodução humana, de fertilização in vitro, também tem grande expansão, grande crescimento, se a gente parar para pensar que a população está tendo o quê? Filhos cada vez mais tarde. Então essa também é uma área que tem muito crescimento, que vale a pena também você pensar lá na frente, pensar na sua carreira. A área número 7 que tem o seu maior desempenho é a biotecnologia, onde desenvolve medicamentos e também alimentos modificados. A oitava área que tem maior campo de trabalho é a informática em saúde, que é o desenvolvimento de softwares ou de sistemas para o trabalho lá, gente, na área da saúde, no laboratório ou em qualquer hospital. É o desenvolvimento do sistema hospitalar. A área número 9 é a de perícia forense, e eu vou confessar que eu já estudei para ser perita. Que é a investigação de cenas de crime. Quem é que nunca assistiu aquele seriado lá super famoso que é sobre as investigações? Para mim, eu adorava.
E a área número 10, que eu selecionei para vocês aqui, que tem o maior campo de trabalho, é a de análise ambiental. É de controle de qualidade da água, controle do solo, então existem vários tipos de controle. Tem uma segunda confissão para fazer aqui nesse vídeo. O meu TCC, ele foi ligado à análise ambiental, onde eu fiz uma pesquisa para medir a intoxicação por mercúrio em regiões muito afastadas aqui do país. Mas eu trabalho com análise clínica. E já vamos falar daquele assunto que vocês amam, que é o que? A média salarial do biomédico. Se vocês pesquisarem por aí, gente, eu já mostrei até minha carteira de trabalho aqui nesses vídeos aqui que eu faço para vocês. Então, vamos falar agora de uma média salarial que eu peguei aqui, eu fiz pesquisa aqui na internet para falar para vocês. Então, vamos lá. A média salarial, ela varia muito de acordo com a sua especialização, da localização onde você vai trabalhar. Obviamente, eu sou de São Paulo, então em cidades mais ricas existe uma variação muito grande, porque existem locais com muita qualidade de trabalho que vão te exigir muito, e existem locais com menos qualidade e que não vão te exigir muito, mas que também vão pagar menos para você. Aí fica a seu critério. A gente fala de laboratório, de análise clínica, existe uma variação enorme, até mesmo porque existem locais que contratam biomédicos, né, para fazerem um papel de técnico, que seria fazer o exame, mas não assinar o exame, e eles são contratados como analistas júniores. E existem outros lugares onde os analistas são contratados somente para assinar os exames ou analisar aqueles exames mais complexos. E os analistas júniores, né, eles estão afastados da liberação. Então, depende de tudo. E existem lugares onde só tem técnico e que existe o biomédico para ser o responsável técnico. Bom, existe de tudo, tá? Mas vamos lá falar da média salarial. Quando você é iniciante, obviamente, você vai ter um salário menor. Por quê? Porque você precisa adquirir experiência para você liberar exames mais complexos. E isso vai depender da sua experiência de bancada? Sim e não. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa que consegue ter uma visão ali da bancada laboratorial, consegue falar com o médico, consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, pessoa proativa, pessoa que tem capacidade de liderança. Não é só, gente, o seu conhecimento técnico que vai definir onde você vai trabalhar ou até mesmo o seu salário. Tô falando aqui de análise clínica, tá? Tô falando aqui da minha experiência, de tudo que eu já vi e de tudo que é necessário dentro da bancada laboratorial mesmo. Então, quando começa a receber um salário baixo, tá? Que pode variar de 2.000, 2.500, estou falando uma média aqui para vocês. Sempre vai ter aquela pessoa que vai comentar aqui, vai falar, biomedicina não dá dinheiro, ou análise clínica não dá dinheiro. Dinheiro, gente, é muito relativo, né? Quando a gente para pensar que existem pessoas com salários altíssimos, mas também existem pessoas que estão lutando para ganhar um único salário de R$ 1.800 para trabalhar, e para aquela pessoa R$ 1.800 é muito. Então a gente precisa respeitar também a história da pessoa e até onde ela tá, né, gente? Existem lugares que com R$ 2.000 conseguem viver, porque a realidade é diferente. Eu sou de São Paulo, então aqui é uma cidade cara, e eu entendo que o parâmetro muito de outras pessoas é também de ter essa realidade muito cara. Mas eu recebo muitos relatos, tenho muitos alunos que estão super felizes recebendo R$ 2.200 no primeiro emprego. E assim, quando a gente pensa que o primeiro emprego é realmente aquilo dali, né, não vai ter toda aquela glamorização, é só uma passagem, né, é só um aprendizado. E quais são as áreas mais lucrativas para o biomédico? Vou começar falando para vocês sobre a estética, né? Sobre a biomedicina estética, onde a média é de 20 mil. É uma média, tá bom? Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Depende, né? Depende dos clientes, depende do empenho, depende de quanto tempo a pessoa está trabalhando ali em campo, né? Está sendo divulgado também. A perícia forense, que pode ser de 10 a 15 mil, então existem concursos públicos, né, para ser perito. A análise clínica em si tem uma média de mais ou menos de 2 até 12 mil. Existem vários cargos, tá, dentro da análise clínica em si, então vamos lembrar disso. Na genética e biologia molecular, o salário pode variar em torno de 8 mil. Vamos repetir de novo, média salarial. Carga horária
Depende da sua especialidade, depende de onde você vai trabalhar, depende da empresa, depende se você vai trabalhar para você. E um regime CLT pode variar, né, gente, de 30 a 44 horas semanais, então depende muito. E eu ainda quero lembrar para vocês que existem cargos de biomédicos dentro do SUS, naquelas empresas que fazem a administração de hospitais para a prefeitura, né, para o estado. E nessas empresas, geralmente o biomédico tem um salário maior. Vamos lá, de 4 até 9 mil reais ou até mais. Os benefícios também, para quem trabalha dessa forma, eles são maiores. Mas vamos falar de uma coisa super importante aqui, porque se eu fosse começar a biomedicina hoje, eu ia querer saber desse assunto, que é a tendência para 2025 na biomedicina. Estamos falando da área da saúde, estamos falando de um momento de tecnologia em alta, de inovação, e a área da saúde ela está sempre buscando novas tecnologias, então é muito importante a gente saber de novas tecnologias. Então, se eu fosse estudar hoje, com certeza ia ser inteligência artificial. Primeiro, porque eu adoro. Segundo, porque já é um campo muito visto. Então, se você sabe utilizar a inteligência artificial dentro da sua área, que se for uma área da saúde, você já é um profissional muito qualificado para muitos cargos. A inteligência artificial e a automação laboratorial, elas já estão sendo unificadas para ter diagnósticos mais rápidos e mais precisos. Então, é uma área que vale a pena investir, fazer uma extensão, fazer uma especialização, e isso sim é uma visão de mercado. É importante a gente entender que a graduação ela é uma parte, é uma fase. Depois a gente precisa ter uma visão de mercado para a gente conseguir construir uma carreira em cima da nossa graduação. A segunda tendência é medicina personalizada. Como assim, Thaís? A medicina personalizada é quando a gente utiliza dados genéticos para tratamentos individuais. Ou seja, quando eu falo para vocês aqui sobre tanto de inteligência artificial, também sobre biologia molecular, a imunologia, tudo isso está integrado. Então esse também é um assunto super interessante para vocês pesquisarem, se interessarem, ver como é que está o mercado para isso. Outro assunto que é extremamente bacana, que é a telemedicina. Chamamos de telemedicina, mas não necessariamente, tá? É um médico que está do outro lado. O biomédico ele pode estar em um suporte operacional para os técnicos. O que acontece nesse contexto aqui? É como se em uma área técnica trabalhassem somente os técnicos e em um suporte somente online o biomédico está disponível para dar o suporte àqueles técnicos de como fazer exames, de liberação de exames, de qualquer outra dúvida que a pessoa vai ter. Existem essas tendências e eu acho sucesso, eu acho maravilhoso, eu consigo enxergar, pelo menos aqui na minha cabeça, que essas três áreas aqui que eu falei para vocês, que são essas três áreas que eu falei que é uma tendência, eu acredito que elas vão conseguir abraçar muito esse mercado, não só para os biomédicos, mas para todos da área da saúde, tá? Para médico, farmacêutico, enfermeiro, eu acredito, tá bom? Como que vocês se preparam para o mercado aí de biomedicina, para você que está escolhendo ainda? Como eu falei, a biomedicina ela tem mais de 30 habilitações. É legal escolher o quê? O que tem mais a ver com você, porque você precisa pensar que a sua profissão, você vai passar muito mais tempo trabalhando do que na sua casa, muitas vezes. Então tem que ser um assunto que é legal, um assunto que seja interessante para você. Obviamente, ter um salário legal para você e que você consiga enxergar isso a um longo prazo. Em algumas áreas, fazer especialização, fazer pós-graduação pode ser um caso muito bacana, pode ser um caso bem legal, mas pode ser que hoje, enquanto você está pensando, iniciando no curso, você queira logo fazer uma pós-graduação. Mas quando vai chegando para o final do curso, você tem uma outra ideia, conheça outras pessoas, faça novos contatos, entenda que talvez uma pós-graduação ou especialização no assunto que você queria já não é tão interessante. Tudo se renova, gente, tudo vai se atualizar e é bom a gente sempre estar pensando no que é melhor para o nosso futuro, ter uma visão de carreira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquele gostei, um beijão para vocês e até a próxima.